aquele disco que você gostou, Visions of Dawn, que tem eu, sim, pois é, Ana queria chegar Vasconcelos nele. e Maurício Maestro, isso é de 76. Uhum. E daí não para mais, daí pra frente vai, embala. Uhum. Vamos recapitular um pouquinho essa história do... Teve um disco autoral que não foi lançado, que é esse Visions of Dawn. Que foi lançado, sei lá, agora, 30 anos depois, né? E depois tem o época, Natureza, que não foi lançado nunca, que é o disco com Klaus Ogerman, também autoral, que foi feito em Nova York em 77. Esse realmente, com orquestra, com tudo, ele liberou 2 faixas para compilações, e só isso que tem. Eu tenho, assim, uma cópia muito ruim de uma fita cassete da época, quer dizer, imagina, né? Mas está lá, os arranjos de orquestra dele, está tudo lá. Quer dizer, não é que você não compôs, você não foi lançada nesse período de fui relançada de 10 anos. em 1980, na verdade, com o disco Feminina. E aí tem muita gente que acha que o Feminina é o meu primeiro disco. Uhum. Né? Mas teve todo esse pré-eu. Né? Por que esses 2 momentos ficaram perdidos por um tempo? O Visions of Dawn e no caso do Klaus Ogerman até hoje? Por falta de oportunidade mesmo. No caso do Klaus Ogerman, ele não quis. Muitas gravadoras de vários países tentaram comprar esse tape dele, inclusive porque tinha, além de ser os arranjos dele para orquestra ali, com arranjo do Klaus Ogerman, com músicos importantíssimos, que muitos já faleceram. Michael Brecker, Naná Vasconcelos, Joe Farrell, um monte de músico bacana lá, né, nesse disco. E, na verdade, isso nunca foi lançado porque ele não quis. Agora ele também morreu. E a família diz que não, a última pessoa que tentou, que foi um selo lá da Inglaterra, a família do Klaus disse que não sabe onde está esse... E você também não sabe? Eu não faço. Eu é que não sei mesmo, eu não sei de nada. Eu realmente, se tem alguém que não saiba, sou eu. E eram músicas suas, que provavelmente ficaram conhecidas depois. Feminina, Mistérios. Já eram essas músicas. Nada menos que essas. Algumas coisas assim. Seria um lançamento internacional seu. A ideia era essa. Que veio acontecer décadas depois também, espontaneamente. Pois é. Quer dizer, o que tem que acontecer, acontece, né? Mas os caminhos é que ficam meio tortuosos às vezes. Você fala no encarte do novo lançamento, da regravação, 2 coisas. Uma que um crítico da época falou que Super Ego, eu acho, era uma música tão boa que não parecia ser feita por uma mulher. E outro dia um amigo encontrou isso, um pesquisador encontrou era no dia, acho que no Diário de Notícias, um jornal desse, da época, né? Não vamos dar nome ao boi. Não, eu nem sei o nome do cara, mas eu sei que estava lá, eu recebi esse recorte, até com o nome do cara, mas eu esqueci. Dizendo isso, grande música, difícil de acreditar que tenha sido feita por mulher. E a segunda coisa é que eu não entendo muito completamente o sentido, no texto original do Vinícius, no disco de 68, ele fala, ela facilmente poderia ser só uma cantora. Ele achava isso, ele já tinha percebido isso, né? Mas ele estava criticando isso não, ou comemorando? Não, de jeito nenhum, eu acho que pelo contrário. Ele está dizendo que eu não queria o caminho mais fácil, que eu poderia me dar bem como cantora se eu quisesse ficar só nesse caminho. Mas ele sacou de cara que o caminho não era esse. Tanto que no final ele fala, Joyce, que vai dar o que falar, é a que tem alto grau, não me lembro as palavras, o sentido das palavras e conhece o mistério do seu casamento com as notas, quer dizer, o ofício da composição, né? Palavra e som. E foi ele que te chamou de feminista na ocasião? Foi. O que era ser feminista? Você se sentia... Eu não sabia nem o que era isso. Eu estava só escrevendo no feminino singular e eu achava que era muito natural. Mas devido ao forrobodó todo que aconteceu, eu me dei conta de que não era ainda o momento disso, né? O momento chegou, mas naquela época realmente era uma coisa meio esquisita. O forrobodó que você se refere é que você falava meu homem e de sempre falar... A censura na primeira não gostou. pessoa do feminino, isso não se usava, ninguém fazia isso. Nós estamos falando de machismo. Mas claro, pai.
Hoje podemos decupar completamente o que significava tudo isso. Hoje é perfeitamente compreensível isso, a gente Por isso, entende. Não teria adiado 10 anos da sua história o machismo? Não foi isso que fez? Acho que teria adiado 10 anos ou mais, assim, eu acho... Tem hora que eu acho que ficar velha é uma coisa sensacional, porque aí começam as pessoas a valorizar um monte de coisa que você fez lá atrás e que ninguém dava a mínima, né? E as pessoas falam, não, a Joyce é uma compositora do nível de um fulano de tal e tal, e fala dos grandes nomes da MPB. É engraçado isso, porque, né, durante esses anos todos, nem os meus colegas se davam conta disso, porque eu não fazia concorrência com ninguém, porque eu era uma menina no mundo dos meninos. Né, brincando no playground dos meninos. Para tentar não ser aquele cara de 68 que disse que você quase parecia um homem compondo, eu tenho que confessar que eu fazia parte disso. Eu não prestava atenção em você. Mas tá e eu não sei se é porque você era mulher, mas eu possivelmente. Eu acho que era. Agora, tudo que tem acontecido leva a gente a entender essas coisas. Mas você não acha um espetáculo que isso está dando essa compreensão nova de todas essas coisas? Eu acho isso um momento muito interessante, com todos os possíveis exageros que acontecem e vão acontecer, mas eu acho muito interessante que se dê, né, atenção a esse negócio. Opa, peraí, mas então, né? Legal isso, eu acho um momento muito emblemático. E isso no momento em que a moça que estava aí desde os 20 está se declarando velha maluca. Que eu acho que isso mais legal uma ainda. Outra próxima questão. Porque o mundo vai ter que lidar com essa geração do pessoal de 68, por exemplo, né, os baby boomers, né, que mudaram também o conceito de velhice, né, o conceito de tempo também muda com a minha geração. É uma geração bem foda, viu? Essa que letra, muda muita coisa. Essa letra é sensacional que você fez da velha maluca. Que bom. Pois é, porque na verdade, assim, sou eu, né? Eu fiz para mim mesma, eu sou a minha própria musa. Só não parece maluca quando a gente olha de longe. O sujeito de mim mesma, dessa história. É uma nova maneira de encarar esse tempo extra de vida. Quando eu era uma menina, uma pessoa de 50 anos era, para mim, uma pessoa decrépita. 50 anos, hoje em dia, eu acho assim, um jovem adulto, né? Porque a adolescência vai até os 35, mais ou menos, né? Então, os jovens adultos têm 50, 60, está longe ainda de ser velho, 70 agora, vamos lá, vamos começar o negócio aí, vamos ver como é que é o negócio, né? Se for agora, homem, sim, às vezes morre moleque. Então, acho que tudo isso faz parte, eu acho interessante, a gente tem que começar a lidar com essas coisas também. Você tá para fazer 70 ou já fez? Acabei de fazer, fiz em janeiro desse ano. Em janeiro. Porque esse seria um novo momento de feminismo, se afirmar como mulher de 70? Eu acho sim, eu acho que a Tetê Espíndola já me falou isso. Eu acho que isso é uma próxima questão que vai ter que ser encarada, sim. Acho que sim, totalmente. Tem um livro, as francesas são muito... elas verbalizam e contextualizam tudo, né? Então tem essa mulher, por exemplo, que chama-se Christiane Collange, ela tem um livro chamado A Segunda Vida das Mulheres, que é essa aí, que é a partir dessa idade, só que ela fala 55. Eu não acho que é mais à frente ainda um pouco, mas de qualquer forma é uma vida nova, é todo um novo caminho e é uma maneira de lidar com isso bem diferente. E você fala um pouco disso no Velha Maluca, de não ter mais compromisso em parecer bonita. A escravidão da beleza, que eu acho que é uma coisa que a mulher sofre demais com isso. Mais que o homem. Muito mais, mas muito mais, infinitamente mais. Infinitesimamente mais. Eu acho que é uma escravidão realmente que se vive, né? E que é uma liberação. Quando você chuta o balde nessa idade, você fala, ok, sabe? Ô Joyce, um dos momentos que eu me dei conta dessa questão da compositora no feminino foi você que provocou, justamente. Eu fui fazer uma matéria sobre o Clube da Esquina e entrevistei um monte de gente, fui entrevistar você. E alguma coisa que você falou ali, eu sei mais ou menos, mas eu não lembro perfeitamente, me despertou pro fato... Porque
que você era da turma, mas você não aparecia. Por quê? Daí você falou, o Milton era a musa. Eu falei para você que o Milton era a musa e continuo achando isso. Que é um grupo muito de meninos. Era um clube de bolinha como todos eram. Ali. Mas, na verdade, eu também não era desse grupo. Como eu já te falei uma vez, eu sou a quinta coluna. Eu sou de todos os grupos, sou de todo mundo e todo mundo é meu também. E você é Nara Leão, né? Porque ela passava por todos os movimentos, assim como você. Eu estava ali de espectadora, e enquanto isso, diferentemente no caso da Nara, que era uma intérprete de todos esses movimentos, lindamente, embora todos esses movimentos me abraçassem muito, o samba, a segunda geração da Bossa Nova, os tropicalistas, os mineiros do Clube de Esquina, mas na verdade, a minha música ela não é de grupo nenhum. Eu tenho o meu nicho, que é um nicho muito só meu e é uma coisa minha e eu não tenho companheiros. Eu nunca fiz parte de nenhum movimento. O movimento era eu sozinha ali com a minha prancha surfando ali no meio dessa história toda. Nisso você fica num lugar mais discreto, digamos, que eu não sei se é por vontade própria ou se é por esse machismo estrutural que acho que pode ser que não te faz ser citada no meio nem dos bossa novistas, nem dos Clube da Esquina e assim por diante. Eu acho que isso aí, no futuro, alguém vai descobrir isso aí. Por enquanto, eu ainda não sei. Eu sou uma criança, não entendo nada. Erasmo. No meio, bem cedo, Elis Regina foi uma pessoa que percebeu você e te gravou e que tentou, não sei de que maneira, furar essa barreira, digamos. Bethânia, por exemplo, também, com 19 anos, ela já cantava minhas músicas, mas não chegou a gravar. E a primeira mesmo que gravou foi Elis. Teve Marília Medalha nessa mesma época também que me gravou. Outra que também desapareceu. Então tem um começo ali de algumas pessoas já dando essa sacada. Mas isso começa realmente a acontecer a partir de 79. Aí sim, aí vem uma enxurrada de gravações. A geração Malu Mulher e essa coisa toda que tivemos um vem surto a própria feminista, Elisa, a própria digamos. Bethânia, vem Quarteto em Si, vem Milton, Nana, Boca Livre, enfim, Joana, um monte de gente começa a me gravar a partir dali. E o Japão te descobre, o Japão assim por diante. Em 85 me descobre. Teve que ser lá do outro lado do mundo. São coisas que acontecem, né? Agora essa história está mais bem contada. Eu reescrevi meu livro de 96. Eu ia te perguntar disso. Que agora vai sair, a gente está pensando que ele vai sair mais ou menos em setembro. Não sei porque a confecção de um livro demora mais do que de um CD. Estou descobrindo isso agora. Mas, de qualquer forma, ele vai ser reeditado, porém, ele se chama Fotografei Você na Minha Rolleiflex, como original, remix. E aí eu estou fazendo esse remix desses textos e com um livro bônus que vem junto. Então, tem vários capítulos que não existiam. O livro praticamente dobrou de tamanho. Ótimo. E essa história de como o Japão me descobriu, o que aconteceu, por que eu fiquei escondida a partir de uma certa altura, no início dos anos 80, depois daquele sucesso todo, está tudo contadinho ali direitinho. A história agora está bem explicada. Eu queria só mencionar outra coisa que tem a ver com o momento desse disco de 68, que embora você também não seja muito citada, você era da geração dos festivais, era daquela turma toda em que está todo mundo. Sim. Como foi participar disso? Foi ótimo, fiz amizades que duram até hoje, eu acho que foi a melhor coisa. Profissionalmente me levou a esse primeiro disco, esse aqui, né? Que foi um fruto Pela dessa Philips, participação do festival. E o mais importante do que isso, eu acho, são essas amizades. Você vê aqui os compositores que estão aqui, que estão até nessas fotos, alguns e tudo. Então, estão todos produzindo, todos a mil, todo mundo com saúde, forte, firme, produzindo, fazendo música. Vários estão participando desse disco, né? O Marcos Vale está aí, o Toninho Horta está aí, enfim... o Menescal, que não é dessa época, mas que é de antes até, né, que me conhece de criança, que era amigo do meu irmão mais velho, então ele também está aí.
Danilo Caymmi, que é da geração de 68, são esses amigos que ficaram assim, Francis cantando comigo. Então o pessoal dessa época, Macalé, só não veio porque na ocasião ele estava doente, não podia, estava internado, mas aí a música está aí de qualquer forma, quer dizer, está todo mundo ótimo, está todo mundo aí, está todo mundo inteirão, funcionando bem. Tuti Moreno entrou na história em que momento? Ele entra bem depois. Ele não é o rapaz da primeira música. De jeito nenhum, nem sonhava em conhecer. Não, ele é o rapaz, por exemplo, de Mistérios. São músicas muito mais felizes, né? São outras situações. Eu conheci ele em 1977. 77? Em Nova York, bem depois dele ter tocado com os Tropicalistas. Sim, ele já estava morando em Nova York quando eu cheguei lá, e aí a gente se conheceu e em coisa de 10 dias a gente já estava casado. E ele que precipita, não ele, mas esse amor precipita seu reaparecimento, digamos, talvez, com Feminina? Bom, de certa forma, sim. Assim, ele me ajuda a formatar um pensamento musical que eu tinha e que faltava exatamente essa completude, né, rítmica que ele veio trazer para mim. Ele contou no programa lá que a gente fez sobre Feminina com o Gavan, que aliás é um programa super legal. Aí o Gavan fez essas perguntas para ele, e ele falou que quando ele me viu tocar pela primeira vez, bateu uma coisa e falou: opa, ali eu vou me dar bem, eu vou poder tocar como eu sempre quis tocar, que é uma bateria livre. Isso, o lance do violão, quer dizer, a bateria se apaixonou pelo violão. O violão, por sua vez, estava esperando um baterista que tivesse essa coisa melódica e harmônica que ele tem tocando. Então deu muito, muito certo. Aí depois o resto foi tudo consequência, mas acho que começa com a música mesmo. Então isso me levou, e a outra questão é assim, é a questão do homem que não tem medo de mulher, que isso é um negócio espetacular. Isso é um negócio que não tem preço, sabe? Porque no ambiente musical sempre, quando uma mulher aparece muito, às vezes fica difícil a relação entre casais que os dois estão na mesma profissão. Não aconteceu com vocês? Nunca aconteceu, mas sabe que nunca, em momento algum, jamais, em nenhum momento. Assim, todas as questões que possam ter a vida eram pessoais de homem e mulher, mas não de um artista, de um músico para outro. Isso aí eu acho uma coisa espetacular, porque é o homem, avant la lettre, né, sacando essas questões que estão... As novas gerações de homens hoje estão descobrindo, né? E ele já sabia. Isso é um negócio que eu acho espetacular. A gente então pode inverter a máxima machista e dizer que atrás de toda grande mulher existe um grande homem. Atrás, tem do lado. Mas só para inverter. Não, essa máxima não pode ser invertida nunca. Nunca. Que atrás não existe, existe do lado mesmo. É que a gente estava começando, tenho o privilégio de te entrevistar aqui no palco, ele estava ali na bateria, eu ameacei falar que ele ia participar, ele fugiu. Ele sai correndo. Ele gosta de, não sei se atrás, mas ele gosta de ficar lá no bastidor. Não, ele é um cara muito discreto, mas é um músico que eu não preciso dizer quem é, e todo mundo sabe a importância dele, e cada vez sabe mais, né? Ele está cheio de baterista fazendo tese de mestrado sobre ele aí. Então as pessoas sabem muito bem de quem se trata, né? E isso é que é um negócio muito legal, sabe? As pessoas se olharem assim como iguais e não ter essa questão em momento nenhum. Isso aí é uma coisa assim, é uma joia, é um negócio que não tem preço mesmo. Vou mudar de instrumento. Em 68 ainda se chamava violão de pinho, né? Na segunda música pinho. Você fala do seu pinho. Meu pinho, porque o pinho é a madeira que faz o violão, Mas por que né? Saiu de moda, será falar? É tão bonito. Hoje em dia as pessoas usam aquele fiberglass, né? Aquelas não é mais de pinho. Todas, mas é de pinho. O meu é de pinho. O meu é de cedro, aliás. Esse tava por aí em algum lugar. Por aqui, eu cheguei mas é cedro com cedro. E tem o pinho, tem o jacarandá da Bahia, tem essas madeiras nobres todas. São as melhores, né, que fazem os violões. Tem o ébano ali no braço. Você sempre foi do violão e ele sempre foi seu? Do violão e ele sempre foi Por quê? meu. Porque, eu não sei, eu comecei com ele aos 14 anos e ele era do meu irmão, não era meu. Meu irmão é que tocava e eu comecei a ver meu irmão tocar com os amigos dele. Tínhamos 13 anos de diferença, né? Eu era filha temporã. Mas eu fiquei sacando ali aqueles garotos, Menescal, Elmir Deodato, aquela turma que chegava lá em casa, tocava com meu irmão e tal. E quando ele saía,
Eu pegava o instrumento dele e ficava ali tentando e foi assim que eu aprendi, como autodidata. Seu irmão não foi para música? Não, ele poderia ter ido, porque ele era muito bom, mas ele optou, ele queria casar, queria ter uma vida toda regrada, certinha, então ele se formou em Direito, ele foi trabalhar no Banco do Brasil, fez carreira no banco, uma outra vida. Está com 83 e tudo certo. Tá aí. Tá lá, a vida dele virou o que ele queria. Você tinha referências femininas para se inspirar? Talvez a minha mãe não sabia que era feminista, mas era, né? Embora ela tivesse uma série de questões comigo, porque ela, por ser de uma geração mais antiga, né? Ela era de 1912, então tinha uma série de coisas que para ela eram muito difíceis. Ela fazia na prática, mas ela não queria aquilo para mim. Mas ela criou os filhos dela, 3 filhos sozinha, ela sempre trabalhou, sempre foi arrimo de família, sempre foi a pessoa que... E ela tinha uma questão que eu achei, hoje em dia, olhando para trás, eu acho muito legal, que ela queria muito ter estudado. Ela foi tirada da escola com 14 anos e, na verdade, porque ela ficou noiva do melhor partido de Niterói. Seu pai. Não, daquele primeiro marido dela. Então, ela casou com 14, ela ficou noiva com 14 anos, casou com 19 e a família tirou ela do colégio. E ela sempre teve muita sede de cultura, sempre gostou de ler, sempre gostou de música. E ela era interessada em todas essas coisas. E aí o que aconteceu foi que ela fez os filhos estudarem, ela sempre me ofereceu muita cultura. Toda vez que ela sabia que tinha um concerto, uma peça de teatro, um balé, me encheu de livros. Todas as oportunidades que ela teve, ela me encheu de cultura e eu correspondi. Eu era a melhor aluna do meu colégio, da minha turma, de tudo, e sempre correspondi muito a isso. O Não Muda Não dialoga com ela, então, essa letra. Eu acho que quem dialoga explicitamente com ela é o Feminina. Também. Porque tinha essa outra questão de dizer, minha filha, você não é feminina. Passei a adolescência inteira ouvindo isso. Porque eu era meio tomboy, eu não gostava daquela coisa do vestido de organdi, da maquiagem, eu não gosto até hoje. Né? Outro dia eu estava no show da Wanda Sá, era aniversário dela, minha amiga há 50 anos também, e fui cantar lá com ela, e ela falou, nossa, eu te conheço há 50 anos, nunca vi você de salto alto, que absurdo, não sei o quê. Mas é verdade, eu nunca gostei dessas coisas, não é porque... Enfim, não era a minha onda, né? Mas tipo, você vai subir no palco daqui a pouco sem maquiagem, essas coisas? Ou não chega a ser? Aquela maquiagem de serviço a gente põe, né? Mas não é o que eu gosto realmente de fazer. Então, eu sempre tive um gosto meio diferente em relação às meninas da minha idade e tal. E a minha mãe, às vezes, minha mãe adorava maquiagem. Ela, até 90 anos de idade, que foi a idade que ela morreu, ela se maquiava inteirinha para ir ali na esquina comprar jornal. Entendeu? Então ela tinha esse outro lado também. E ela dizia, mas você tá horrível, você não é feminina, não sei o quê. Então eu tive que fazer aquela música para ver se ela entendia que não é no cabelo ou no dedo ou no olhar, é uma outra história, né? Muito freudiana essa música. Mas eu tô achando que Não Muda Não também. Não, mas Não Muda Não é mais pros rapazes saberem que a disposição era outra. Que eu realmente não era desse time das meninas que iam ficar noivas logo, assim. Dispensei muitos pedidos de casamento, muitos pretendentes, nunca pensei nisso. Claro que em algum momento você escorrega e casa cedo demais, foi o que me aconteceu. E aí tive minhas filhas, fiquei um tempo parada, não foi legal para mim. É um pouco a história de todas as mulheres, uma primeira ou a maioria experiência de casamento ainda. Que não foi feliz para mim, pelo menos, né? Mas enfim, a vida é isso mesmo, é tentativa e erro, né? A gente vai tropeçando, mas vai. Um dia certo. Tem um compacto seu de 71, onde você canta Nada Será Como Antes. Foi antes do Milton. Isso, foi. Você foi a primeira a gravar aquela música. Fui. No tempo em que a rede social se fazia pessoalmente, né? Como foi essa história? Eu tinha ouvido a música, ele vivia almoçando lá em casa e tal, mostrou a música, eu gostei e gravei, ele adorou a gravação e era assim.
Mas ficou meio desconhecida também a sua versão. Ficou, mas você sabe que eu acho muito bom ser meio desconhecida até certo ponto, assim, para entrar no mundo mesmo com o pé direito, né, com a carreira com o pé direito. E eu sempre digo que eu não fiz carreira, eu faço música. A partir do Feminina sou eu de verdade que estou ali no controle, fazendo minhas coisas com a minha cabeça, com as minhas ideias, com o meu violão, com meus arranjos, com a minha voz, com as minhas letras quase todas, ou com parceiros, mas na maior parte com letras minhas, com o meu pensamento musical. Então tudo acontece na hora certa. Como que as gravadoras que hoje nem existem mais te viam? Rebelde. É. Muito. Eu fiquei na geladeira durante alguns anos, muitos anos, fui banida, literalmente, houve um boicote. Mas isso é antes do Clariana ou depois? Depois, porque com aquele sucesso todo, eu tive uma questão jurídica com a Odeon, a EMI Odeon, que usou indevidamente um playback meu para um disco de uma outra cantora. Só que era eu tocando, era eu fazendo vocal de apoio, era eu no arranjo, eram minhas filhas dando a risadinha no final de Clariana e tal. Aí eu pedi, falei com o advogado e foi retirada a música da... Quer dizer, não tinha por que fazer outro disco, porque a vendagem da moça não justificava. Não então, daremos nome aos bois eles também. Eles tiveram que tirar o disco de circulação. E aí o produtor ficou muito aborrecido com Mas essa quer dizer, ele história. roubou uma coisa sua e depois ficou bravo. E aí o que aconteceu depois, muitos anos depois, eu fiquei sabendo exatamente o que aconteceu. Houve uma reunião de alto nível, a nível de presidentes, assim, de gravadora, ninguém mais contrata, para servir de exemplo, para não abrir um precedente. Você tinha que aguentar calada. Então a ideia era justamente acabar a carreira daquela pessoa que está se rebelando contra, né? Só que aí eu fiz um disco independente que foi parar no Japão, aí pronto, aí a minha vida mudou. Aí agradeço a todos eles, porque foi muito bom por esse lado. Aí é o DNA dinamarquês também, talvez. Será? Não sei. Porque você fez um desvio dos caras que queriam te boicotar. Aí eu sou o quê? Viking? Tá bom. Bruxa, velha maluca. Mas é trágico isso, na verdade, porque talvez você tenha sido uma pessoa que conseguiu fazer essa volta que a maioria não consegue, não é? Pois é, graças a Deus consegui, sim, a volta tá dada. Porque gente de talento não falta. Não falta mesmo. Brasil, opa. Mulheres, agora, estamos falando aqui nesse mulheres, caso. Porque... gente em geral, muita gente. Eu vou te dar um exemplo de um cara que era um cara super talentoso, não é uma mulher, mas é um homem, mas passou por uma situação de ter toda a obra dele censurada, o Sirlan, lá em Minas, que é um compositor talentosíssimo e acho que ele se retirou completamente, porque o mercado às vezes tinha essa coisa tão agressiva, né? Que as pessoas se retiravam mesmo, né? Ficavam horrorizadas com aquilo. Né? Quando eu te perguntei de referências femininas, você falou da sua mãe, mas eu estava pensando em mulheres que tocassem violão, que compusessem, se tinha isso para se mirar. Teve que inventar. Não tinha ninguém para me... Tinha ali uma Maísa, uma Dolores, mas não sei. Tinha a Rosinha de Valença como instrumentista, mas era somente focada no instrumento, né? Referência assim... Não tinha nenhuma, não. Inventou sozinha, então. Né? É assim que é. Legal. Eu queria continuar, mas eu sei que você tem show. Eu não sei. Como é que a gente tá aí, Guete, de tempo? Na verdade, quando o Rodolfo chegar, a gente precisava parar. Enquanto ele não chega, você tem mais esse tempinho. Tá bom, então vamos esperar o Rodo aí. Ganhei um pouco. Desculpa, viu, Pedro? Porque a gente tem horário. Não, imagina. Já foi maravilhoso. Vou aproveitar mais uns minutinhos, então. Que daí, então, nesse momento em que na volta pelo Japão, você vira uma artista super produtiva em termos de disco mesmo. Você faz muito disco, todo ano tem novidade sua. Não, demais. Mas é que eu gosto de nenhum. fazer disco, eu gosto de estar sempre inventando uma coisa, todo ano uma coisa diferente. Acho muito legal e eu tenho, assim, milhões de projetos. Que eu não vou conseguir dar conta de realizar todos, porque quando eu conseguir realizar algum deles, o próximo, já vai ter outro que eu vou estar a fim de fazer e por aí vai, entendeu? Tem muitos projetos pela frente possíveis, mas muitos mesmo. Pode contar alguma coisa? Tem vários. Por exemplo, minha parceria com o Zé Renato.
A gente tem uma parceria que já dá para gravar um disco inteiro e ainda vai sobrar. Um disco só autoral nosso. Então, isso já é um projeto, é uma possibilidade. Aí eu tenho um monte de música inédita para fazer um próximo disco autoral a qualquer momento, brevemente e tal. Aí tem um projeto com parcerias com pessoas em outros idiomas. Então eu tenho uma parceira americana com letras em inglês, eu tenho letra em italiano feita pelo Sérgio Bardotti, que ele me deu e eu só fui musicar agora. Tem parceria minha comigo mesma em francês, meio português. E aí tenho música com Paulo César Pinheiro, que tem uma versão em espanhol. Então tem todas essas possibilidades, né? Possibilidades de mil coisas. Tem colaborações com outros músicos, que eu adoro fazer. De vez em quando eu junto com alguém, tipo eu fiz com Kenny Werner, que é um super pianista americano. Fizemos um disco lindo, só de canções bonitas e tal. Então, de vez em quando, tem essas coisas, que quando você está circulando no mundo, uma coisa interessante que tem é isso também, que você conhece um monte de gente e vai trocando e vai fazendo, tem mil possibilidades. Apesar de todas as mudanças, continua sendo um clube do Bolinha, todo esse mundo da música? Não, tem mulheres também bacanas para trabalhar. Agora, então, tem uma safra de instrumentistas muito legais. Muitas. São todas umas meninas jovens, assim, à base de 30 anos, assim, legais pra caramba. Tem Joana Queiroz, tem Antônia Diné, tem uma arranjadora chamada Gaia Wilmer, que é um espetáculo. Tem um monte de mulher bacana fazendo música aí, tá cheio. Tem Clara e Ana. Tem Clara e Ana, que são cantoras, que optaram por ser cantoras. Mas estou falando das instrumentistas, que é um caminho mais difícil, né? Mais complicado ainda. Sim, né? sim. Tem algumas mulheres que estão fazendo já shows só com mulheres, todas as instrumentistas. Isso eu não acho legal, assim, eu jamais faria um trabalho, assim, só com mulher tocando, se essas mulheres não estiverem na mesma vibe musical que eu. Aí é uma outra questão. Em muitos momentos, por exemplo, quando eu fiz os trabalhos que eu fiz educativos lá para Multirio, de música brasileira, não sei o que, para botar nas escolas, eu sempre tinha um segundo violonista trabalhando comigo, uma pessoa dividindo os programas comigo. Teve série que foi com a Antônia Diné, super legal. Teve série que foi com o Alfredo Del Penho, igualmente super legal. Aí tem um disco meu chamado Astronauta, que eu gravei em Nova York, com pianistas americanos, metade com o Mulgrew Miller, homem, metade com a Renee Rosnes, mulher. Igualmente legal, vai pelo que a música pede. Não penso no gênero da pessoa. Tô perguntando porque hoje em dia isso está muito em voga, mas... está muito em voga. Para quem quiser trabalhar assim, ok. Mas nesse meu disco, por exemplo, tem a Joana Queiroz, de Clarone, logo na primeira faixa, não muda não. Mas eu acho que isso é uma coisa que a música estava pedindo, o som daquela pessoa. Então, vamos lá. É muito por esse lado. Você já fez discos pro Tom, pro Vinícius, e teve o que você fez pra Elisa. Acho que é o momento que você homenageou outra mulher. Lá em Oslo, sim, que não claro, saiu ainda aqui no Brasil, mas em algum momento vai sair. Então tem todas essas possibilidades. Tá vendo? São tantas possibilidades, eu quero todas. Então, quando você fez pra Elisa, era uma mulher, mas daí cantando músicas de homens que... de outra, isso. Porque ela não teve também tantas mulheres para ser a intérprete delas. São escolhas, né? É uma maneira, foi a minha leitura da Elis, foi ali. E era super querida também. Era assim, tudo. Ainda é um pouco. O quê? Eu digo, a questão de gênero, eu entendo que ela fica meio chata se a gente fica insistindo nela, mas encontrar você, que é uma pessoa que falou sobre isso, que sabia disso, embora você não tenha feito essa bandeira, mas tinha a ver com o seu gênero, quando os caras da gravadora queriam boicotar e tal. Acho que sim. E é legal revisar isso, porque a gente descobre coisas que não sabia sobre nós mesmos. Mas não cabe a mim também muito. Claro. Cabe a mim apenas relatar e aí as conclusões, as pessoas que vão tirando. Né? Claro. É mais isso. O que rola aqui hoje? Hoje rola o Joyce de 68? 50, que é o lançamento do disco, né? Que é esse aqui, lindão, novo filhote, tá aqui.
E a gente vai tocar músicas desse repertório e músicas outras do meu repertório também, né? Então a gente vai fazer um pouco de tudo aqui hoje. Muitos compositores pegam um pouco de implicância dessa ou daquela música que escreveu quando era muito novo e não querem mais voltar a elas. Isso, para você pegar o seu primeiro disco e regravar inteiro, é porque não tem isso. Não tem mesmo. Eu acho, claro, que obviamente houve uma evolução na questão da composição, mas o ponto é que aquelas composições já tinham um negócio legal. E feitas hoje com as ferramentas que eu tenho hoje, que eu não tinha naquela época, aí dá mais um sabor pro negócio, sabe? Acho que fica mais legal ainda. Joyce, muito obrigado por esses 50 anos. Falou, que venham os próximos. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 50 daqui aí, a tá 2 semanas.